Querido Padre Felipe, queridos irmãos, minhas irmãs, dentro das circunstâncias que nos cercam nesta pandemia, com as decisões daqueles que exercem autoridade civil sobre a comunidade, nós nos reunimos neste entardecer, bem mais cedo do que o sentido desta celebração nos pediria, uma vez que esta celebração é uma ceia, porque é memória daquela ceia que foi realizada há mais de 2000 anos atrás. Quando nós vivemos a nossa Semana Santa, nós vamos entendendo uma verdade muito profunda. Tudo aquilo que se faz gera uma consequência que vai para além do feito, para além do fato. Um bem que se faz, a sua ação perdura no tempo, alcançando não somente aquelas pessoas no momento em que ele se realizou, mas alcançando muitas pessoas depois daquele momento, quando este bem é atemporal. E um bem, ele somente é fora do tempo, quando ele é uma obra divina, porque para Deus não existe o tempo. Por isso nós celebramos hoje, fazemos memória daquele ato, daquele fato que Jesus realizou. E ao fazermos isto, não fazemos uma encenação, mas nós realizamos aquele gesto e acontece agora em nós, na vida de cada um de nós, o mesmo efeito que aconteceu na vida dos apóstolos e das outras pessoas que estavam no cenáculo, em Jerusalém, naquele entardecer. Celebramos a ceia do Senhor. E esta ceia que celebramos é uma consequência da escolha que Jesus fez de realizar a obra da nossa salvação, por uma entrega total da sua vida, por uma doação total da sua vida. E qual foi o efeito daquela entrega? Foi uma vitória. Foi uma passagem da morte, das situações que nos impediam de ter acesso ao coração generoso de Deus, e neste coração de Deus obtermos as graças para vivermos uma vida nova, da morte daquilo que nos impedia, para a vida nova que Cristo nos trouxe. A palavra Páscoa significa passagem, mudança. O Evangelho já nos fala que era antes da festa da Páscoa, porque no tempo de Jesus havia uma ceia familiar, que era uma memória e uma celebração de um fato, que foi a libertação da escravidão do Egito. A primeira leitura nos traz justamente as orientações de como deveriam os hebreus viver aquela noite, a noite de 14 de Nissan, que corresponde à primeira sexta-feira de lua cheia da primavera no hemisfério norte. Naquela noite de lua cheia, o povo hebreu abandonou o Egito
conduzido por Deus, sob a guia e a tutela de Moisés. E nós vemos nas orientações daquela passagem, daquela Páscoa, que o povo deveria se concentrar no essencial, realizar um jantar com a família, porque não se vive a libertação sozinho. Uma pessoa que se liberta e é libertada, ela se torna consequência da libertação de muitas outras. Por isso, a família se reunia, comia o cordeiro, para sair de madrugada, apressadamente, porque não podemos atrasar aquela experiência fundamental de uma felicidade verdadeira, que acontece quando vivemos na proximidade de Deus, que dá sentido à nossa vida. Aquela libertação do Egito que todos conhecem, as pragas no Egito, o esforço de Deus para salvar seu povo, o sacrifício dos primogênitos, para que o povo fosse libertado, originou uma ceia, que toda a primeira sexta-feira da primavera de cada ano os judeus celebravam no dia 14 de Nissan. Eles faziam memória, nós éramos um povo escravo, e o Senhor nos tirou da escravidão, nos tirou das trevas do Egito, para a luz de uma vida nova. Por isso eles comiam o pão sem fermento, porque não houve tempo de fermentar o pão, tal era a pressa de sair. Eles comiam a erva amarga, para lembrarem como era amarga a vida deles no Egito. Comiam o cordeiro assado saboroso, para saber qual era o sabor da liberdade, e não desanimarem durante a travessia. Jesus celebrou também esta ceia, diversas vezes com Maria e com José. Mas quando chegou aquele momento em que Jesus vai realizar uma nova travessia, Jesus vai realizar uma nova libertação, como um novo Moisés. Ele, antes da ceia da Páscoa dos judeus de São João, sabendo que tinha chegado a sua hora, porque ali ele seria o cordeiro imolado para alimentar aqueles que seriam libertados. Jesus então antecipou a Páscoa com seus discípulos. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E naquela ceia, Jesus iniciou a ação de salvação, que terminaria na madrugada de domingo. À tarde de quinta-feira até a madrugada de domingo são um único evento. A ceia é a paixão. A sexta-feira, a morte no Calvário é a paixão. A vigília pascual nos mostra a consequência da paixão do Senhor, que é a vida nova. Como o povo de Israel passou pelas águas, na vigília pascual o povo novo passa pelas águas do batismo e entra de posse na vida nova. Hoje então o Senhor nos mostra qual é a consequência da sua escolha e da sua entrega.
Na segunda leitura, São Paulo faz a narrativa da ceia, como eles haviam recebido de Jesus o partir o pão, o consagrar o vinho, o tornar o pão e o vinho no corpo e no sangue, presença viva e real de Jesus no meio de nós. Esta presença que se torna verdadeira, na medida em que a nossa Eucaristia, ela não é um conjunto de rituais, mas ela é uma manifestação do amor de Deus, do serviço de Deus, da libertação de Deus. Nós celebramos a Eucaristia, fazemos memória do que Deus fez em nós e por nós, para aprendermos o que Deus espera que nós façamos pelos outros e na vida dos outros, nos nossos ambientes familiares, nas nossas comunidades, nos nossos ambientes de trabalho e na própria sociedade. Para São João, a Eucaristia não está centrada no pão e no vinho, como está para Lucas, Marcos e Mateus. Para São João, a Eucaristia é serviço de amor, é entrega de vida, é doação de si mesmo. Por isso o Senhor nos deixou a Eucaristia para que nós pudéssemos, vivendo em comunhão com Ele no sacramento, pudéssemos nos tornar um sacramento vivo na vida das outras pessoas. Pudéssemos nos tornar pessoas, por assim dizer, eucaristizadas. Pessoas através das quais o mundo pode perceber o serviço amoroso de Deus. Assim, na ceia do Senhor estão os elementos, o exemplo de Jesus. Eu que sou mestre e Senhor, lavei os vossos pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés no tempo de Jesus era um gesto de acolhimento e hospitalidade. A pessoa chegava cansada da rua, então, ao entrar em casa, o escravo ou o servo vinha lavar os pés do Senhor para deixar do lado de fora a sujeira da rua, o peso, para deixar o seu Senhor mais confortável. Era um gesto de escravo. Meu irmão, minha irmã, vejam a que ponto chegou o amor de Deus por nós, que Ele, sendo Deus e Senhor de tudo, se fez nosso escravo, nosso servo, para nos tornar confortáveis na casa do Pai. E qual é a sujeira que fica de fora? É o pecado. São as escolhas que vão nos tornando incapazes de sermos uma presença viva e positiva na vida dos outros. São as decisões que vamos tomando e que nos levam a provocar o mal e o sofrimento aonde nós entramos. Cristo nos aliviou disso tudo. Porque se Ele lavou os pés dos discípulos com aquela água, Ele lavou a todos nós com seu sangue, derramado na cruz. O que devemos fazer a partir disto? Aquilo que Ele nos mandou.
Por isso nós dizemos que celebramos 3 momentos hoje. A instituição da Eucaristia. Jesus que deixa a sua presença no meio da humanidade, no pão e no vinho, na pessoa também do sacerdote. Porque ao mesmo tempo que ele institui a sua presença sobrenatural na Eucaristia, ele institui a sua presença no ministro, que age o sacerdote in persona Christi. Ele age de tal forma que quando ele faz, não é ele que faz, é Cristo que faz através dele. É Cristo que consagra, é Cristo que perdoa, é Cristo que unge, é Cristo que batiza, é Cristo que cura e que orienta. E a Eucaristia e o sacerdócio só tem sentido a partir do amor. E o amor que o Senhor nos pede não é um sentimento romântico. O amor que o Senhor nos pede, com todo respeito eu digo, não são suspiros diante do sacrário, mas é uma compaixão diante do sofrimento do irmão. O amor que o Senhor nos pede é a nossa capacidade de renunciar a coisas que a gente julga valiosa, mas que tem estragado as nossas famílias, que tem impedido os relacionamentos afetivos de honrarem a Deus, que tem impedido a nossa sociedade de viver a verdadeira justiça. Eucaristia, sacerdócio e serviço são coisas que não se separam. E este sacerdócio de Cristo, de alguma maneira todos nós dele participamos, porque também vocês batizados são inseridos no Cristo sacerdote, para amar e para servir. Hoje iniciamos, como eu disse, o nosso tríduo. Vamos acompanhar estes 3 momentos da paixão, da morte e da ressurreição, na esperança de que o Senhor encontre em cada um de nós abertura de coração para se deixar transformar por Ele e se tornar Ele na vida da sua família, se tornar Ele, Cristo, na vida do mundo também. É uma Páscoa. Haverá uma Páscoa definitiva, quando deixarmos o peso deste mundo e entrarmos nos átrios da casa do Senhor na eternidade. Mas para que esta Páscoa definitiva aconteça, é preciso vivermos a nossa Páscoa cotidiana, nas pequenas mudanças, nas pequenas conversões que vão trazer a cada um de nós uma vida nova, uma vida que agrade a Deus e que ajude a salvar e curar os nossos irmãos e irmãs. Eu termino lembrando que o serviço amoroso do Senhor é uma exigência para nós. Uma vez eu lia num livro uma cena de um evangelizador no leste europeu, que quando o comunismo tomou aquela região, ele, como era cristão, foi levado para trabalhos forçados. Ficou aquele evangelizador, professor, 15 anos no trabalho forçado.
Quando finalmente ele foi libertado e ele voltou para a sua cidadezinha, e ele viu no caminho as igrejas destruídas, queimadas, ele se perguntou: será que ainda existe fé? E entrando na cidade, ele se deparou com um menino. E ele chamou aquele menino que mostrava uma verdadeira miséria, uma verdadeira pobreza. E ele perguntou ao menino: você crê em Jesus Cristo? O menino olhou para ele e com uma sinceridade disse: não, porque Jesus Cristo nunca existiu, foi uma mentira. Ele então, tocado por aquelas palavras, disse: mas como você pode dizer isto? E o menino fez o seu raciocínio. Eu sei que um leão já existiu, porque um leão fez outro leão, e eu vejo leões. Eu sei que um elefante já existiu, porque um elefante produziu outro elefante, e eu vejo elefantes. Mas Jesus, eu tenho 8 anos de idade, nunca ganhei um presente. A minha mãe sofre todos os dias com o alcoolismo do meu pai, lavando roupas e se desgastando. A cada dia nós não sabemos o que vamos comer ou não. Ninguém nunca nos ajudou. Eu penso que se Jesus tivesse existido, ele teria feito outros Jesus, e outro Jesus, e até hoje eu nunca vi nenhum. Meu irmão, minha irmã, que triste será para nós em nosso tempo, se uma pessoa disser que Cristo não existiu porque não enxerga Cristo em nós. Porque não enxerga em nós a presença de Cristo, se interessando pelo seu sofrimento, ajudando na sua miséria, acolhendo a sua dor. Nós somos chamados a sermos alter Christi, outro Cristo, pelo batismo. Porque nós fomos formados em Cristo. No batismo fomos enxertados em Cristo. Recebemos o Espírito Santo de Cristo. Somos alimentados por Cristo na Eucaristia. Como não manifestamos Cristo no nosso jeito de ser e de agir? O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de Cristo em cada um de nós. É por isso que nesta ceia nós ouvimos a palavra de Jesus. Entendestes o que eu vos fiz? Fazei também vós aos outros. Através de nós, Cristo continua a sua presença e a sua obra no mundo. Seja a presença na Eucaristia que nós consagramos, seja a presença curando, acolhendo, alimentando os famintos, que nós alimentamos por conta de Cristo. Que Deus nos ajude, neste entardecer de quinta-feira, ao vivermos a ceia do Senhor, e lembrar que Ele lavou os nossos pés, tirou-nos do nosso pecado, amou-nos até o fim. Possamos nós dar uma resposta de acordo com a pergunta que Ele nos fez. Entendestes isto?
Ele perguntou. Que essa celebração de hoje nos ajude a perceber a obra de Jesus que continua até que Ele volte, através de cada um de nós. Triste será, eu torno a dizer, se alguém que conviver conosco não despertar a fé, porque nós falhamos em ser imagem, testemunho de Jesus Cristo, como deveríamos ter sido. Que Deus nos dê esta graça de podermos viver o nosso lava-pés a cada dia. Hoje não faremos o gesto na nossa liturgia, mas gostaria que cada um, num instante de silêncio, fechasse os seus olhos e sentisse neste momento que o Senhor te trouxe aqui neste cenáculo, em torno da mesa, para celebrar a Páscoa com você. Ele sabia que seria entregue daqui um dia. Por isso trouxe para esta quinta-feira este encontro. Sinta, meu irmão e minha irmã, o Senhor que lava os teus pés, que te honra, que te valoriza, o Senhor que se abaixou diante de ti para salvar a tua vida. O Senhor que te entrega agora esta toalha que Ele usou e te diz: vai tu e faze o mesmo.